Mais uma vez, Deus, aqui, bora emergirem como foi o início da Páscoa. Antes de qualquer coisa, eu duvido você dar o leque e seguir o canal para dar aquela força. Não esqueça de ativar o sininho. Bora lá. Jerusalém nunca esteve tão viva quanto naquele início de semana. Era o tempo da Páscoa e até o vento parecia correr apressado pelas ruas, como se quisesse participar da celebração. As casas estavam enfeitadas, havia palmas frescas em cada esquina, os mercadores gritavam suas ofertas, tentando vencer o barulho das multidões que atravessavam a cidade de um lado ao outro, vindos dos campos e povoados distantes, todos movidos por uma esperança antiga, misturada a uma ansiedade quase infantil. Lá do alto eu via cada rosto, cada preocupação, cada riso e cada dúvida, e me deliciava com a beleza de ver tanta humanidade junta, tão igual em suas diferenças. Meus filhos seguiam pelo caminho, entrando por uma das portas da cidade, tentando manter a discrição, mas já era tarde para isso. Pedro ia à frente, fingindo não se importar com a atenção, mas o peito estufado o denunciava. João e Tiago trocavam piadas baixas sobre quem conseguiria atravessar sem tropeçar em ninguém, enquanto André tentava acalmar Bartolomeu, que já reclamava do calor, da poeira e do preço absurdo das tâmaras vendidas nas esquinas. Tomé, mais desconfiado, mantinha um olho na multidão e outro nos pertences, jurando que qualquer descuido renderia uma sandália a menos ao final do dia. Até Mateus, acostumado a fazer contas, perdia a noção das moedas ao ver tanta gente. Tudo acontecia num fluxo contínuo, quase como um rio caudaloso pronto para transbordar. O plano era simples, mas, como tudo entre eles, ganhou ares de aventura. Buscar um jumentinho, como eu pedira, e preparar a entrada em Jerusalém. Mas alguém precisava convencer o dono do animal a ceder um jumento a um grupo de homens cansados e desconhecidos. Pedro logo se prontificou, inflou o peito e garantiu que bastaria explicar que o Senhor precisa dele. André murmurou que talvez um pouco de negociação ajudasse, mas Pedro estava confiante. E, para surpresa geral, funcionou. O dono do animal apenas acenou, entregou a corda e voltou aos afazeres, sem questionar, como se já soubesse que naquele dia tudo seria diferente. Pedro olhou para os outros com ar de vitória, Tomé fingiu não se impressionar e João apenas sorriu, como quem já viu de tudo. O animal foi preparado com capricho, panos jogados sobre o lombo, uma aura de simplicidade que contrastava com o clima de festa que tomava a rua. Quando avancei montado, não havia espaço para dúvidas. Crianças correram à frente, adultos lançaram mantos no chão, palmas foram agitadas e um coro espontâneo de hosana preencheu o ar. Pedro olhava ao redor, orgulhoso, como se o aplauso também fosse para ele, enquanto Tiago se ocupava em garantir que ninguém tropeçasse na frente. João caminhava ao lado, acenando de vez em quando, ouvindo tudo e guardando no coração cada detalhe. Os líderes religiosos, porém, assistiam a tudo com olhos desconfiados, trocando sussurros e planejando como evitar que aquela alegria se transformasse em rebelião. Era sempre assim, a festa de uns era o incômodo de outros. O grupo seguia avançando pela multidão, cada passo marcado por expectativas, olhares e até algumas perguntas despretensiosas sobre milagres de última hora. Houve quem sugerisse, baixinho, que seria interessante ver pão se multiplicando pelo caminho, ou água se transformar em vinho só para dar um toque a mais no clima de festa. Pedro piscou para mim, como se pedisse permissão para inventar moda, mas limitei-me a sorrir. E segui em frente. Era impossível não perceber o contraste. De um lado, a alegria pura, de outro, a desconfiança e o medo de perder o controle. A cada esquina, alguém gritava por cura, por resposta, por esperança. Crianças tentavam acompanhar o passo, vendedores se aproveitavam do movimento, as janelas se enchiam de rostos curiosos.
O vento trazia cheiro de especiarias, de azeite, de pão recém-assado, misturado ao perfume da terra molhada pelos passos do povo. Quando alcancei o centro da cidade, a multidão parecia um só corpo, pulsando, vibrando. As palmas no chão eram mais que folhas, eram o símbolo de um povo que queria acreditar em recomeço, mesmo sem saber como seria. Houve quem chorasse, quem sorrisse, quem se ajoelhasse só para tocar no jumentinho, como se o simples fosse sagrado naquela hora. João olhava tudo com ternura, Tiago resmungava sobre o risco de confusão, Pedro já ensaiava discursos de agradecimento que nunca seriam ouvidos. Até Tomé, que sempre duvida, parecia emocionado diante daquilo tudo. No fundo, todos sabiam, aquela entrada não era só uma festa, era o prenúncio de dias difíceis, de perguntas sem resposta, de desafios e milagres inesperados. O sol começou a baixar, dourando as paredes da cidade, e a multidão foi se dissipando aos poucos, deixando um rastro de alegria e inquietação. Eu respirei fundo. Deixei que a noite caísse devagar, envolvendo a cidade em silêncio e promessas. E ali, naquele crepúsculo, comecei a preparar cada coração dos meus filhos e dos que estavam à volta para tudo o que viria. Porque a verdadeira Páscoa não é feita de mantos ou palmas, mas da coragem de atravessar o desconhecido, de permanecer ao lado dos amigos, de não perder a esperança mesmo quando o cenário parece se fechar. E foi assim, sob o olhar de Deus, que Jerusalém se abriu para o milagre, sem saber que aquele seria o começo do capítulo mais inesquecível de todos os tempos. Quando a poeira da entrada se assentou, meus filhos descobriram que o tempo em Jerusalém corria diferente, como se cada minuto já chegasse carregado de significado, cada esquina guardasse um segredo esperando a hora certa de ser revelado. No dia seguinte, enquanto a cidade ainda acordava, o grupo foi comigo ao templo, o coração palpitando mais forte a cada passo. As ruas estavam cheias, o cheiro do pão recém-assado misturava-se ao aroma apimentado das especiarias, e havia uma agitação especial no ar, o tipo de expectativa que só existe quando todos sabem que estão prestes a testemunhar algo grande, mas ninguém sabe dizer o quê. O templo era um mundo à parte. Bancas de moedas tilintavam, vozes de comerciantes discutiam preços de pombas, cordeiros e tudo mais que podia ser vendido para quem queria cumprir a tradição. A fé ali parecia ter preço tabelado, e era impossível não reparar na pressa dos vendedores para ganhar seu sustento. Meus filhos olhavam ao redor, alguns admirados com o movimento, outros desconfortáveis, e logo começaram a cochichar entre si. João, sempre atento, sussurrou que o sagrado tinha cheiro de mercado e perguntou baixinho se eu ia mesmo deixar aquilo acontecer. Pedro, com aquela coragem precipitada que só ele tem, perguntou se queria que ele resolvesse o problema do jeito dele, o que, traduzido, significava confusão garantida. Mas respirei fundo e expliquei com o olhar que naquele dia a lição seria dada de outro modo. Caminhei entre as barracas, ouvindo as promessas, vendo a ansiedade de quem compra e a desconfiança de quem vende. O templo deveria ser casa de oração, mas tinha virado feira de ilusões. Era hora de ensinar de um jeito que não coubesse em parábolas. Com um gesto firme, virei as mesas dos cambistas, as moedas rolaram pelo chão, assustando até os mais atentos. As pombas voaram em círculos, um cordeiro escapou, provocando risadas nervosas, e por um instante até os sacerdotes ficaram sem palavras. Os comerciantes tentaram protestar, mas o povo, acostumado à rotina, olhou em silêncio. Era como se todo mundo soubesse, mesmo sem entender, que algo antigo estava sendo sacudido. O ensinamento foi claro: o sagrado não se vende, não se calcula. O templo era lugar de encontro, de escuta, de recomeço. Meus filhos, ora perplexos, ora animados, não sabiam se deviam rir do escândalo ou temer a reação das autoridades.
Bartolomeu comentou baixinho que nunca viu tanta moeda rolando, nem mesmo nos tempos em que era difícil juntar duas no bolso. Tomé, desconfiado, só acreditou que tudo era real quando um cordeiro quase derrubou sua túnica. Depois da confusão, sentamos num canto, o grupo me cercando como quem espera a resposta para perguntas que ainda não foram feitas. Falei do que importa: fé, compaixão, humildade. Expliquei que a justiça começa no coração e que nenhuma tradição vale mais do que o amor ao próximo. As multidões se formaram ao redor, algumas pessoas com perguntas sinceras, outras querendo apenas flagrar uma falha, um erro, um tropeço. Os religiosos, esses, observavam de longe, olhos semicerrados, calculando quando e como iriam agir. Pedro não se conteve e cochichou que sentia cheiro de encrenca no ar, e eu só sorri, porque até a encrenca tem hora certa. Houve ensinamento sobre o reino, sobre sementes, sobre a fé que move montanhas e sobre a importância de olhar para o outro sem arrogância. Cada resposta gerava novas dúvidas, cada dúvida era semente de mais conversa. Alguns entendiam rápido, outros levavam o dia inteiro discutindo, como aconteceu quando Pedro quis saber se perdoar o irmão 7 vezes era exagero. João respondeu, espirituoso, que dependendo do irmão, 7 vezes seria só o começo. O clima ia do sagrado ao leve em poucos minutos, e eu aproveitava cada risada, cada comentário fora de hora, porque sabia que assim a mensagem ficava mais viva. Os milagres não pararam, cegos enxergavam, doentes voltavam para casa, crianças eram abençoadas, e a esperança, sempre teimosa, crescia até nos corações mais duros. Mas junto com as bênçãos, crescia também a vigilância dos líderes religiosos. Eles se reuniam em grupos pequenos, tramando, testando, enviando perguntas difíceis como armadilhas. Tentaram me prender em contradição, mas as respostas vinham simples, diretas, muitas vezes em forma de história. Uma moeda perdida, um filho que volta para casa, uma festa que aceita convidados improváveis. Alguns voltavam para casa diferentes, outros só ficavam mais confusos. Quando a tarde caía, nos recolhíamos para descansar, mas o grupo seguia debatendo cada frase. Pedro jurava que dessa vez tinha entendido tudo, mas Tiago logo encontrava um detalhe para discordar. Tomé pedia confirmação, João apenas observava, guardando cada discussão para o futuro. Havia humor até nos desencontros. Certa vez, quando perguntei quem queria ser o maior, o grupo quase discutiu por conta do assento mais próximo à mesa, até perceberem que a grandeza está em servir, não em ser servido. Pedro tentou fingir indiferença, mas não passou despercebido por ninguém. As noites eram silenciosas, mas carregadas de expectativa. Cada um dormia com a cabeça cheia de perguntas, promessas e um pouco de medo do que ainda estava por vir. A cidade lá fora murmurava histórias, enquanto dentro do grupo crescia a certeza de que o caminho só ficaria mais difícil e também mais bonito. Respirei fundo. Deixei que todos descansassem, porque ainda havia muito a ser vivido. Expliquei que mesmo quando as perguntas parecem maiores que as respostas, é a coragem de seguir adiante que faz a diferença. E assim, entre dias de templo, bancas viradas, ensinamentos e risos contidos, a Páscoa seguia. E cada um começava a entender, à sua maneira, que o verdadeiro milagre acontece na vida de quem aprende a enxergar o sagrado no simples, e a graça de Deus até nos detalhes mais confusos do caminho. O entardecer chegou devagar, tingindo Jerusalém com aquela luz dourada que parece prometer que tudo pode mudar antes do escuro. Meus filhos caminhavam comigo, cada um guardando no peito um punhado de perguntas, um tanto de ansiedade e, mesmo sem perceber, um certo orgulho de fazer parte daquele momento.
O cheiro do pão recém-assado escapava das casas. O burburinho das ruas diminuía à medida que as famílias se recolhiam para suas refeições, mas ali, naquele grupo, havia um silêncio diferente, carregado de expectativas. Pedi que fossem preparar a ceia em um local reservado, um lugar já combinado com amigos discretos, e cada um saiu para cumprir sua parte. Pedro, sempre pronto a tomar a frente, foi verificar o salão, checando cada canto como se pudesse encontrar algum segredo escondido sob as almofadas. João se ocupou dos detalhes, garantindo que a mesa estivesse arrumada, o vinho no ponto certo, os cálices limpos, as almofadas divididas sem briga. Tiago e André buscaram pão e ervas, cruzando a cidade com cuidado, atentos a quem os seguia, porque sabiam que a essa altura já havia olhos demais vigiando cada passo do grupo. Tomé, desconfiado como sempre, confirmou 3 vezes se a porta ficaria bem trancada, e Bartolomeu garantiu que não faltaria nada, desde que ninguém resolvesse multiplicar convidados na última hora. Todos chegaram a tempo e, pela primeira vez em dias, conseguiam se sentar juntos, longe do olhar dos curiosos e do burburinho das praças. A sala era simples, mas acolhedora, iluminada por lamparinas tremeluzentes, o aroma do pão misturado ao vinho, as sombras desenhando nas paredes as formas inquietas de quem tem muito a dizer e pouco tempo para falar. Quando todos se acomodaram à mesa baixa, houve aquele breve momento em que ninguém sabe o que dizer. O peso da tradição se misturava ao receio do futuro, e cada um tentava encontrar conforto no rosto do outro. Foi João quem quebrou o silêncio, comentando que era estranho como as noites ganham outro significado quando sabemos que pode ser a última de um tempo. Pedro, tentando soar confiante, prometeu que nada abalaria aquele grupo, que juntos resistiriam a tudo, mas logo Tiago brincou dizendo que, se dependesse do apetite do grupo, o pão não duraria até o fim da ceia. As risadas vieram baixas, mas sinceras, e por um instante tudo pareceu mais leve. Servi o pão, parti e distribui, expliquei o simbolismo daquele gesto, lembrando que toda partilha verdadeira transforma o comum em sagrado. Falei do vinho, ergui o cálice, pedi que bebessem todos, que nunca esquecessem que o verdadeiro milagre é permanecer unido mesmo quando tudo ao redor se desfaz. Bartolomeu deixou cair uma azeitona, Pedro quase derrubou o cálice, João disfarçou o riso e até Tomé relaxou por um instante, aceitando que nem tudo precisa de explicação para ser sentido. O clima oscilava entre o sagrado e o cotidiano. A cada pausa, um olhar de cumplicidade, uma piada sutil, um lembrete de que, apesar das incertezas, aquele era um grupo de amigos antes de tudo. Falei das profecias, expliquei o que estava por vir, mas sabia que só o tempo ensinaria o verdadeiro sentido daquelas palavras. Houve quem dissesse, com aquela coragem de quem finge não ter medo, que nada mudaria depois daquela noite, e outros que preferiram apenas silenciar, guardando as emoções para mais tarde. Então tornei público que sabia ser inevitável, um de vocês me trairá. A sala esfriou, o ar ficou denso, os olhares se cruzaram em silêncio. Cada um tentou adivinhar a quem caberia aquele papel, cada um questionou seu próprio coração, porque a dúvida, quando bem colocada, é sempre convite ao exame sincero. Judas, de olhar baixo, desviou do grupo, levantou-se sob o pretexto de resolver algo urgente, e enquanto a porta se fechava atrás dele, um silêncio estranho se espalhou. Não houve acusação, apenas o entendimento dolorido de que até os melhores grupos guardam dentro de si o germe da dúvida, da negação, da fraqueza humana. Mas logo alguém puxou um novo assunto e a conversa foi tomando outra cor. Falei sobre servir, lavei os pés de cada um gesto que quebrou todas as resistências e deixou até Pedro sem resposta. Expliquei que, para ser grande, é preciso primeiro aprender a ser pequeno, que o maior milagre é aquele feito de mãos sujas de estrada, de cansaço, de carinho prático. As piadas voltaram aos poucos.
Tiago brincou que nunca pensou em ver Pedro quieto diante de uma bacia de água. João comentou que, se dependesse do grupo, lavar os pés seria a tradição mais disputada dali para frente. O riso circulou, leve, misturado a um respeito novo, uma compreensão que, mesmo sem palavras, já preparava o grupo para tudo o que estava por vir. Pedi que nunca esquecessem aquele momento. Expliquei que, mesmo sabendo do medo, da fuga e do esquecimento que viriam, nada poderia desfazer o que foi selado naquela ceia. Prometi que a saudade daria lugar à esperança, que a ausência seria só o início de uma nova presença. E assim, entre pão partido, vinho compartilhado, promessas, risos e silêncios, a noite foi se desenrolando devagar. Quando a ceia terminou, cantamos juntos um salmo, cada voz trêmula de emoção, cada olhar já buscando nos detalhes um consolo para o que viria. A mesa vazia, os restos do pão, o perfume do vinho ainda no ar. Respirei fundo. Deixei que cada um guardasse em si aquele instante. Porque, mesmo sabendo o que estava por vir, nada no mundo é mais forte do que a memória de um amor partilhado de verdade. E com a bênção dada, saímos para enfrentar a noite, sabendo que dali em diante nenhum de nós seria o mesmo. Ao sairmos da sala da ceia, a noite já estava espessa, a lua parecia maior e mais silenciosa, e um vento fresco varria as ruas de Jerusalém como se quisesse apagar as pegadas deixadas pelos que já partiram. O grupo andava junto, mas cada um com seus pensamentos, alguns murmurando salmos, outros perdidos nas promessas feitas minutos antes, outros só tentando não pensar demais. Eu sentia tudo, o calor da esperança misturado ao frio da incerteza, o peso da despedida grudado nas sandálias como poeira que não sai. Seguimos até o jardim do Getsêmani, um lugar afastado, abrigado entre oliveiras antigas, onde as sombras dançavam de um jeito quase hipnótico e até o silêncio parecia abençoado. Meus filhos foram se acomodando aos poucos. Pedro e Tiago tentaram mostrar força, dizendo que ficariam acordados, prontos para o que viesse, mas os olhos pesavam e o cansaço era mais forte do que a vontade. João se sentou um pouco mais perto, olhando para mim como quem tenta guardar cada detalhe, como se um único olhar fosse capaz de decifrar o mistério da dor e da esperança ao mesmo tempo. Pedi que orassem comigo, que velassem por uma hora, mas bastou eu me afastar um pouco para o sono começar a vencer até os mais animados. Sentei-me sob uma oliveira, senti o chão frio, o cheiro de terra úmida, o som distante das últimas vozes da cidade que nunca dorme de verdade. Falei com o pai, abri o coração, pedi força para não fugir, coragem para atravessar a noite mais longa. Ali, no silêncio cortado pelo vento, entendi que mesmo a fé mais firme treme quando o medo bate à porta. O suor virou sangue, a respiração ficou pesada, e até as estrelas pareciam hesitar diante do que estava por vir. Voltei ao grupo, encontrei Pedro, Tiago e João dormindo, como crianças exaustas depois de um dia difícil. Toquei no ombro de Pedro, acordei com carinho, pedi que resistisse só mais um pouco, mas o sono era mais forte. Eles tentaram se justificar, disseram que o espírito estava pronto, mas o corpo era fraco. Sorrir naquele momento foi uma escolha de amor, porque sabia que logo a fraqueza daria lugar à culpa e ao medo. Mal terminei de orar, ouvi passos na mata, luzes de tochas, vozes ansiosas, metal de espadas batendo contra escudos. Judas vinha à frente e por um instante o tempo parou. O grupo se levantou assustado, Pedro já de punho fechado, os outros procurando entender o que estava acontecendo. Judas se aproximou, me cumprimentou com um beijo, um gesto carregado de tudo que a humanidade tem de mais contraditório: amor, covardia, desejo, arrependimento, um adeus disfarçado de costume. O grupo estremeceu, Pedro reagiu como quem tenta salvar o que não entende, puxou a espada e no ímpeto feriu um dos soldados. Pedi calma, curei a ferida, expliquei que violência nunca constrói redenção.
O brilho das tochas cresceu, os soldados se aproximaram, amarraram minhas mãos, e num instante todos os amigos se dispersaram. Cada um correu para um lado, tomado pelo medo, pela dúvida, pelo pânico, que só a noite e a incerteza conseguem criar. Pedro e João me seguiram de longe, tentando misturar-se na multidão, o coração aos pulos, os olhos atentos a cada movimento. Fui levado às pressas para a casa do sumo sacerdote, passando por ruas escuras, ouvindo gritos de curiosos, sentindo o peso da noite se fechar como uma porta pesada. Ali dentro fui interrogado, acusado, julgado antes mesmo de qualquer resposta. Sacerdotes, anciãos, guardas, cada um querendo ouvir aquilo que já tinham decidido antes de perguntar. Falaram de blasfêmia, de perigos, de ameaças à ordem, e a cada pergunta tentei responder com serenidade, sabendo que ali não estavam só julgando um homem, mas todos os sonhos de quem acredita em um mundo mais justo. Do lado de fora, Pedro esperava perto da fogueira, tentando aquecer as mãos e a coragem. Alguém o reconheceu, perguntou se ele não era um dos meus, e ele negou. Outra vez perguntaram, outra negação. Na terceira, a voz já tremia, o coração já quase não cabia no peito. E então o galo cantou. Pedro me olhou de longe, os olhos cheios de culpa, as lágrimas caindo antes mesmo de perceber o que tinha feito. Senti compaixão, amor, uma tristeza mansa, porque sabia que ali nascia o arrependimento que transforma e liberta. A madrugada seguiu devagar, entre perguntas, acusações, silêncios e expectativas. Lá fora, os discípulos estavam dispersos, cada um lutando com seu próprio medo, sua própria vergonha, seu próprio vazio. No jardim, as oliveiras voltaram ao silêncio e o vento parecia consolar os que ficaram para trás. Respirei fundo. Deixei que a noite fizesse seu trabalho, porque sabia que mesmo nos maiores abandonos cresce uma semente de esperança. E ali, entre o sono, o medo, a traição e a promessa de recomeço, o milagre da Páscoa seguia seu curso, preparando todos para um novo amanhecer que ninguém ainda ousava imaginar. A madrugada arrastou-se pesada, como se Jerusalém inteira tivesse esquecido de respirar. Fui levado de um tribunal a outro, empurrado de mãos amarradas, passando pelos olhares de soldados, curiosos, anciãos que cochichavam entre si. Era estranho sentir o peso dos olhos, o frio da pedra sob os pés, e mesmo assim perceber uma paz escondida em algum lugar da alma, como quem já sabe que a dor não é o fim. No pátio, o grupo de religiosos discutia alto. Testemunhas eram chamadas, cada uma contando uma versão diferente, distorcendo palavras, escolhendo frases que não tinham dito ou citando milagres que nunca viram. A pressa era tanta para encontrar culpa que ninguém percebeu que a verdade estava ali, silenciosa, esperando a coragem de ser ouvida. Dentro da casa, o sumo sacerdote me interrogava, alternando entre raiva e decepção, como se esperasse ouvir de mim alguma confissão impossível. Falei do que sempre falei, amor, compaixão, o reino que começa no coração, não nas armas ou no ouro. A cada resposta, o clima ficava mais tenso. Vi o medo crescer nos olhos dos líderes, porque a liberdade assusta mais do que qualquer ameaça. Do lado de fora, Pedro tentava juntar coragem, mas a lembrança do galo ecoava fundo. João o amparou, sem palavras, apenas com a presença, porque há dores que só se acalmam assim de um amigo que não desiste, mesmo diante do pior. Judas, por sua vez, vagava pela cidade. Carregava o peso da escolha, o eco das moedas ainda tilintando na memória, mas agora o brilho já era de arrependimento e não de ambição. Cada um dos meus filhos enfrentava a noite à sua maneira, e eu, mesmo cercado de acusações, seguia pedindo ao Pai que nenhum se perdesse para sempre. O julgamento avançou. Queriam que eu dissesse o que eles queriam ouvir. Procuraram um crime na bondade, uma blasfêmia no silêncio, uma revolta no gesto simples de quem só deseja curar, servir, amar. Havia uma pressa em acabar, como se o tempo fosse inimigo.
Então me enviaram a Pilatos, o governador romano, esperando que a justiça do império resolvesse o impasse que os corações fechados não conseguiam lidar. Pilatos era prático, político, desconfiado, mas também curioso. Fez perguntas, lavou as mãos, literalmente e simbolicamente, dizendo que aquela decisão não era dele que o povo escolhesse. A multidão se reuniu, incentivada por vozes que tinham medo do novo. Pediram Barrabás, um ladrão, e rejeitaram o inocente. Houve gritos, discussões, trocas de olhares tensos. João ficou na multidão, tentando entender se havia algum jeito de reverter o destino, mas logo percebeu que certos roteiros só mudam quando a coragem é coletiva. Fui entregue aos soldados. Recebi uma coroa de espinhos, um manto vermelho, zombarias, tapas, piadas amargas. O peso da cruz foi colocado sobre meus ombros, e cada passo ecoava o peso de todas as dúvidas do mundo. O caminho era duro, a subida íngreme, o suor se misturava ao sangue, e cada queda arrancava um suspiro da multidão. Entre os rostos vi Maria, minha mãe, com o olhar de quem segura o universo para não desmoronar. Vi amigos, vi estranhos, vi até quem duvidava, agora tocado pela cena. Houve quem tentasse ajudar. Um homem chamado Simão de Cirene pegou a cruz por alguns metros, e nesse gesto simples provou que dividir o peso do outro é sempre o milagre mais concreto. Mulheres choraram, crianças se esconderam atrás das mães, soldados fingiram indiferença, mas todos sabiam. Aquele caminho era diferente, carregado de um significado maior do que qualquer condenação. Chegando ao topo do Gólgota, o clima era de fim de mundo. Cravaram minhas mãos e pés, levantaram a cruz entre outras e dividiram as roupas como se fosse prêmio de loteria. Ouvi insultos, ouvi preces, ouvi promessas de última hora. Pedi ao Pai que perdoasse porque não sabiam o que faziam. Ao lado, 2 condenados, cada um com sua história, suas escolhas, seus arrependimentos. Um pediu clemência, outro zombou, mas até ali o amor não perdeu espaço. O céu escureceu, a terra tremeu, e por alguns minutos até o tempo pareceu suspenso. Havia silêncio, gemidos, orações e a sensação coletiva de que o mundo jamais seria o mesmo. Maria chorou, João a consolou, Pedro ficou à distância, esmagado pelo remorso, Bartolomeu e Tiago rezavam baixo, Tomé olhava para o chão, sem coragem de encarar o próprio medo. Judas, perdido, já não era visto por ninguém. Cada um dos meus filhos atravessou aquela tarde à sua maneira, e mesmo os que fugiram guardaram, no fundo, o pressentimento de que aquilo não era o fim, apenas o início de uma nova história. Entreguei o espírito ao Pai com a certeza de ter amado até o limite, de ter mostrado em cada gesto que o poder do perdão é maior do que qualquer violência. Respirei fundo e deixei que o silêncio completasse o que as palavras não podiam. A cidade ficou suspensa, dividida entre o choque e a saudade, e enquanto a noite caía, já brotava em algum canto discreto a primeira semente da esperança que renasce mesmo depois da maior das dores. A noite caiu sobre Jerusalém com um peso que ninguém conseguia explicar em palavras. O céu parecia mais baixo, as ruas ficaram vazias mais cedo e até os sons da cidade soavam abafados, como se tudo preferisse calar diante do que tinha acontecido. Meus filhos, espalhados por diferentes cantos, tentavam entender o que fazer com tanto vazio. Maria, envolta em luto e ternura, foi amparada por João, que segurou sua mão sem saber se era para dar força a ela ou a si mesmo. Pedro, mergulhado no arrependimento, evitava os outros, andando sozinho pelos becos, repetindo frases de coragem que agora soavam ocos. Tomé, mais calado que nunca, olhava para o nada, tentando encontrar sentido nas promessas, mas tudo parecia irreal. Bartolomeu e André reuniram-se com Tiago e Mateus, cada um em silêncio, partilhando o medo, a dor e até algum alívio por não ter sido capturado também. A sensação era de fim de sonho.
Só João arriscava olhar para frente, não por não sentir a dor, mas porque carregava no coração uma esperança teimosa, a mesma que sempre fez questão de manter viva nos dias mais escuros. Maria Madalena passou a noite sem dormir, dividida entre lágrimas e orações. Do lado de fora, os soldados guardavam o túmulo. Os religiosos, agora aliviados, queriam garantir que nada fugiria do controle. Selaram a pedra, colocaram guardas, espalharam boatos para calar qualquer rumor de milagre. A cidade, de tão quieta, parecia segurar a respiração junto comigo. Dentro de cada casa, cada discípulo revivia cenas da última ceia, do jardim do julgamento dos milagres. Alguns sentiam raiva, outros culpa, outros só saudade. Não era fácil segurar a onda da dúvida. Pedro chorou escondido, envergonhado da própria fraqueza, mas ninguém o julgava. O medo era irmão do cansaço. Eu acompanhava tudo, sentia o luto de Maria, o vazio de João, o silêncio amargo de Tomé. No coração deles, uma tempestade de sentimentos, como se o tempo tivesse parado para testar quem ainda acreditaria no impossível. Pela manhã, ninguém teve vontade de sair de casa. O sábado se arrastou lento e até os trabalhos mais simples pareciam pesados. Entre murmúrios, orações e silêncios longos, cada um tentava entender se tudo havia sido em vão ou se ainda havia sentido em esperar. Alguns lembraram das promessas feitas, das parábolas que falavam de recomeço, mas era difícil segurar a esperança quando tudo o que se via era pedra, escuridão, ausência. Maria Madalena se organizou, preparando aromas e perfumes, decidida a ir ao túmulo assim que o sábado passasse. João ajudou, Pedro preferiu não se comprometer, mas todos sabiam que em breve alguma resposta teria que chegar. Até os soldados do lado de fora olhavam desconfiados para o céu, como se temessem que algo estranho pudesse acontecer. Eu via tudo, sentia tudo, o cansaço do corpo, a angústia da alma, o aperto da espera. Porque o sábado do silêncio não é feito só de luto, mas de expectativa. É o momento em que a esperança quase morre, mas ainda resiste escondida nos detalhes. Respirei fundo. Acompanhei cada pensamento, cada lágrima, cada dúvida. Sabia que, no fundo, era esse vazio que preparava o milagre. Que sem esse deserto, a alegria do reencontro jamais teria o mesmo sabor. A cidade inteira parecia suspensa, como se aguardasse um sussurro do céu, um sinal, qualquer coisa que quebrasse o ciclo da dor. Assim, o sábado foi passando entre lágrimas e preces, lembranças e silêncios, com cada um carregando a pergunta que ninguém ousava dizer em voz alta: será mesmo o fim? Mas enquanto todos dormiam, enquanto até a esperança cochilava no canto do coração, uma luz começava a crescer devagar, silenciosa, pronta para transformar o impossível em verdade. Porque é assim que recomeça a história, primeiro no escuro, no silêncio, no chão do luto. E depois na explosão luminosa de uma promessa que nunca esteve morta, só escondida, esperando a hora de brilhar. A madrugada ainda guardava o frio do luto, quando Maria Madalena e algumas companheiras deixaram suas casas, carregando aromas, perfumes, gestos de despedida. Os passos eram cautelosos, o medo ainda andava junto, mas havia algo no ar, um silêncio quebrado apenas pelo roçar dos mantos, o coração batendo forte, a sensação de que alguma coisa estava diferente. Jerusalém acordava devagar, sem saber que naquele instante o tempo começava a se reescrever. O céu ganhava tons de rosa, azul e ouro, as ruas ainda desertas, os guardas cansados junto ao túmulo, olhos pesados de quem não entende a própria missão. E foi ali, naquele lugar de pedra, entre lágrimas, saudade e cansaço, que o impossível resolveu dar as caras. O chão estremeceu, uma luz intensa encheu o jardim, e a pedra do sepulcro, que parecia inamovível, rolou sozinha, abrindo espaço para o que ninguém acreditava mais. Os guardas recuaram, assustados, e Maria, tomada pelo espanto, se aproximou devagar. Não encontrou o corpo.
Viu um anjo, ouviu um anúncio improvável. Ele não está aqui, ressuscitou. O coração acelerou, a mente buscou respostas, mas o olhar só encontrou vazio e, paradoxalmente, uma esperança viva no meio do nada. Correu chamar Pedro e João, que vieram às pressas, tropeçando no caminho, cada um tentando entender se era verdade, se era sonho, se a dor da perda havia embaralhado a realidade. Entraram, viram o sudário, não havia ninguém. João foi o primeiro a crer sem ver, Pedro ficou de joelhos sem palavras, sentindo o peso de todas as negações se dissolverem num só instante. Maria, ainda chorando, escutou uma voz familiar. Por que choras? Olhou e num lampejo de lucidez e amor reconheceu-me ali vivo, mais real do que nunca. O choro virou riso, a saudade virou festa, a morte perdeu o gosto amargo. Aos poucos fui aparecendo aos meus filhos. Primeiro a Maria, depois aos dois no caminho de Emaús, depois ao grupo reunido, trancado pelo medo, e até para Tomé, que precisou tocar para acreditar. Em cada encontro, o mesmo espanto, a mesma alegria contida, o mesmo constrangimento por ter duvidado, e, acima de tudo, uma nova coragem brotando onde antes só havia medo. Expliquei a eles que a paz não depende de ausência de dor, mas de saber que o amor é mais forte do que qualquer pedra, cruz ou sepulcro. Comi pão, partilhei vinho, deixei que me tocassem, que rissem, que chorassem, que se perdoassem. O clima foi mudando aos poucos. A tristeza foi sendo lavada por lágrimas de alegria, o silêncio substituído por conversas apressadas, planos de recomeço, promessas de anunciar a boa notícia a quem quisesse ouvir. Pedro se recompôs, João sorriu de novo, Maria me abraçou como mãe abraça o filho perdido e reencontrado. Tomé, enfim, acreditou e até Bartolomeu arriscou uma piada, dizendo que milagres, quando vêm, sempre chegam com susto, mas valem cada segundo de espera. Cada um saiu dali diferente, mas acima de tudo juntos. O dia se abriu radiante e Jerusalém, ainda sem entender, foi acordada pela notícia que logo cruzaria continentes. Ele está vivo. O medo se transformou em missão, a dúvida virou coragem, o impossível agora era apenas o ponto de partida. Expliquei antes de partir que estaria sempre com eles, que o Espírito guiaria os passos, que toda mesa, todo pão partido, todo gesto de amor seria minha presença renovada no mundo. Pedi que levassem adiante a mensagem de esperança, de perdão, de riso, de vida nova. E enquanto subia ao céu, deixei um silêncio cheio não de ausência, mas de promessa. Respirei fundo. Olhei com ternura cada rosto, cada marca de dor, cada cicatriz de esperança e soube que a história estava só começando. Porque Páscoa não é só um milagre do passado, mas o convite eterno para recomeçar, crer de novo, rir apesar das lágrimas, amar apesar dos medos. E assim, entre amanheceres e milagres, a vida recomeçou para todos eles e recomeça até hoje para quem tem coragem de acreditar. Fim. Siga e dê o like para apoiar o canal. Tamo junto.